Olá pessoal, boa noite, tudo bem com vocês? Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Porque eu não sei o horário que vocês vão assistir esse vídeo. Mas vamos lá. Essa semana a gente vai trabalhar um pouquinho sobre fenomenologia e racionalismo, né? Eu vou começar um pouquinho com o racionalismo e depois a gente vai para a fenomenologia. O racionalismo é uma corrente filosófica criada por um francês chamado René Descartes. E tem como principal corrente, pensamento, é dizer que o indivíduo ele vai conhecer as coisas através da razão. O indivíduo pode conhecer o mundo apenas através da razão. Segundo René Descartes, o indivíduo tem que se valer da razão porque os sentidos nos enganam. E aí esses sentidos são os 5 sentidos humanos, né? Tato, olfato, paladar, visão, audição. Exemplos. Se você olhar para uma cor vermelha, às vezes a pessoa vai dizer, e aí vê, olha, você viu aquela cor, olha, não é vermelha não, ali é vermelho vinho. Ali é vermelho claro. Ali é vermelho batom. Ali é vermelho não sei o quê. Você está vendo... Eu comi uma torta de chocolate. Mas não estava bom, né? Às vezes o chocolate estava meio estragado. Estava meio amargo. Não, o chocolate tá doido. O chocolate estava doce. Não, mas para mim estava doce. Para você estava salgado. Estava azedo. Amargo. Eu senti algo. Nossa, ali eu queimei minha mão. Não, mas para mim não estava quente. Para você estava frio, mas para mim estava quente. Para o outro estava morno. Então, para René Descartes, os sentidos transmitem um falso conhecimento. Os sentidos nos enganam. René Descartes estabelece que há 3 substâncias. A res infinita, que segundo René Descartes é Deus. A res pensante, a res cogitans, que é a alma. E a res extensa, que é a matéria, que é o corpo. Segundo René Descartes, essa consciência ela é pura. Porque, segundo Descartes, como são substâncias separadas, o pensamento, a razão, ela, vamos dizer assim, ela está aqui. O corpo está aqui. Então, eles não são uma unidade. Eles não são uma unidade, eles são separados. Para René Descartes, eles são separados. Porque... E aí, o único que faz a junção dessas substâncias é Deus. Essa consciência pura, ela é independente. Ela não precisa do corpo e não precisa do objeto. Ou seja, a própria razão está ali. Está ali. Mas ela não precisa de corpo para existir. Ela existe por si própria. Ela existe por si própria. Quando a gente vai estudar a fenomenologia, a gente vê algo diferente. Até Descartes, olha só. Até René Descartes, a consciência ela é algo separada do objeto, separada do corpo. É algo aqui, substância aqui, e o corpo aqui. Duas coisas totalmente separadas. A resistência precisa da consciência. Agora, a consciência não precisa do corpo. A resistência não precisa do corpo. Mas o único que pode juntar essas duas coisas é a res infinita, que é Deus. Descartes ele fez esse processo, criou um método chamado dúvida metódica, que era para tentar duvidar de tudo e buscar algo que seja
fosse concretamente verdadeiro para explicar as coisas, né? E aí ele diz o seguinte, ó, que sendo essa consciência pura, né, que não precisa de nada nem de ninguém, existindo por si próprio, né? Vocês lembram da teoria das ideias de Platão? Platão diz que há um mundo das ideias em que os pensamentos estão lá, a perfeição está lá, separado. Está aqui em cima, a perfeição aqui em cima, e esse mundo em que vivemos, a realidade, é algo imperfeito. É o espelho imperfeito da perfeição. Então, quando a gente vai estudar a fenomenologia, Russell diz o seguinte, que a consciência ela é intencional, ou seja, a consciência existe porque o objeto existe. Não há, por exemplo, a ideia de cadeira, por exemplo, separado do material cadeira. Não há a ideia de computador, notebook, separado da ideia separado da coisa material, notebook. Então a gente precisa distinguir, a gente precisa perceber que para Descartes a ideia, o pensamento que é puro, que é racional, ele existe por si próprio. Ele não precisa da matéria para existir. A matéria precisa da consciência para existir. Agora, a consciência, o cogitans, não precisa da matéria. Não precisa da matéria. E não há, para Russell, para a fenomenologia, não há uma pura consciência separada do mundo. A consciência é o próprio ser humano, que tem consciência de si e consciência do mundo. Por exemplo, quando nós pensamos notebook, eu penso notebook porque eu tenho a intenção de pensar e de tocar, de ver, de sentir o notebook. Eu sei que é um pouco complicado, mas a gente chega lá. Para ficar mais claro, vou dar um outro exemplo. Para os racionalistas, por exemplo, existe aqui a ideia de notebook. Mas eu não preciso do objeto para que essa ideia possa existir. Eu não preciso da ideia, não preciso do material, da matéria, notebook, para que ele exista. Apenas a ideia, apenas o pensamento, notebook, ele já existe por si próprio, independente. Há uma outra corrente que também Russell bate de frente, que é os empiristas. Que são os empiristas? Os empiristas eles dizem o contrário. Enquanto os racionalistas é a ideia que já existe e não precisa da matéria, os empiristas dizem que é pelos sentidos que nós conhecemos as coisas. E os objetos existem por si próprios. O objeto está lá. O notebook, por exemplo, ele existe antes mesmo da gente pensar nele. Conseguiram entender a diferença? O racionalista, a ideia está lá, não precisa da matéria. Para o empirista, eu não preciso da ideia, a matéria já está lá. O objeto está aí, está por si próprio. Já para a fenomenologia de Russell, não. As duas coisas se unem. As duas coisas se unem. E a consciência que é intencional, a coisa
existe porque há uma consciência que pensa na matéria e que pensa na ideia. Sabe aquele ditado quando diz, quando a pessoa fica parada lá e aí diz, estou pensando aqui na morte da bezerra. Não existe isso. Quando a pessoa está pensando em alguma coisa, há algo que está sendo pensado. Ela não está pensando em nada, ela está pensando em alguma coisa. Né? Não existe o pensar, a atitude do pensar, sem algo a ser pensado. Né? Não existe eu imaginar uma coisa sem algo a ser imaginado. Quando eu estou pensando, eu sempre estou pensando em algo. Sempre, sempre, sempre. Quando a minha consciência ela é doadora de sentido, ou seja, tudo acontece aqui dentro. Tudo acontece na minha consciência. É a minha consciência e a prática que atribui sentido às coisas. Por exemplo, não basta eu ter a ideia de cadeira se eu não fizer uma cadeira. Ela não é uma cadeira se eu não fizer. Agora, se eu tiver a ideia de cadeira e tentar fazer algo que se pareça com uma cadeira, mas não é cadeira, não é cadeira. Consegue entender? Se eu tentar fazer um notebook, mas ele não for um notebook, ele não é um notebook. Então, a consciência ela é doadora de sentido. Ela pensa em si e pensa no mundo. Ela atribui sentido a si e atribui sentido ao mundo. É diferente da consciência da psicologia. Por exemplo, a consciência da psicologia diz que a consciência é ter clareza do que se faz. É ter clareza do que se faz. A consciência de Descartes, algo existe por si mesmo. O pensamento existe por si próprio. Não precisa da matéria. A matéria precisa da consciência, mas a consciência não precisa da matéria, segundo os nacionalistas. Né? Mas segundo a fenomenologia, as duas coisas se unem. Não existe uma realidade fora dessa que me rodeia. Se eu estou vendo um notebook na minha frente, não é uma outra coisa, é um notebook. Se eu estou olhando para a câmera, não é uma outra coisa, é a câmera do notebook que eu estou olhando para gravar essa videoaula. Se eu estou usando o livro, eu não estou vendo um bebedouro, não estou vendo uma Bíblia, não, estou vendo um livro didático. Conseguem perceber? Eu estou me vendo na câmera aqui para vocês. Eu estou me vendo. Eu não estou vendo outra coisa, eu estou vendo um ser humano, uma pessoa que se caracteriza, que foi caracterizado como sendo o professor Maciel. Vocês conseguem perceber a explicação? Então, quando eu olho alguma coisa, ela é a própria realidade. A fenomenologia de Husserl, ela mostra que é aquilo que aparece, é a própria realidade. Quando eu olho para a coisa, ela é a coisa. Ela não precisa... eu vou pensar... Voltando ao exemplo. Estou pensando na morte da bezerra. A pessoa está lá, parada. Não. Ali ela está pensando em alguma coisa. Está pensando na pessoa amada. Está pensando que se não estudar, vai tirar 0. Está pensando que se não dormir, vai ficar com muito sono. Está pensando em responder uma mensagem que chegou ali no celular, mas não vai poder olhar porque está vendo a videoaula. Então, quando eu estou pensando, Então, gente, para a fenomenologia, não existe uma realidade perfeita. Igual a teoria das ideias de Platão, que existe uma realidade perfeita lá em cima e o mundo em que nós vivemos é a imperfeição, é o reflexo imperfeito da perfeição. Para a fenomenologia isso não existe. A perfeição é aqui já é aqui.
né? Para a fenomenologia, os sentidos também nos ajudam a conhecer a realidade. É a realidade que a gente está permeado à nossa volta, que é a coisa em si, que é aquilo que existe de verdade, né? A gente não vai precisar buscar a realidade, a perfeição, fora daqui. A gente busca aqui mesmo. Essa é a nossa realidade. Essa é a coisa que a gente percebe, que a gente atribui sentido. É a nossa inteligência e a nossa sensibilidade, né, no sentido de percepção, que a gente atribui sentido às coisas. É a nossa inteligência e a nossa experiência das coisas que atribui sentido às coisas, né? É como eu falei, toda vez que nós estamos pensando, nós sempre estamos pensando em algo. Nós não estamos pensando na morte da bezerra. Quando alguém fala, estou pensando na morte da bezerra, porque está pensando em algo que ela não quer que você saiba, mas ela está pensando em alguma coisa. Não existe não pensar em nada. Quando você pensa, você está pensando em alguma coisa, né? Não existe imaginar alguma coisa se você não está imaginando algo, né? Mesmo que seja algo abstrato, mas você está pensando em algo, né? Por exemplo, eu estou pensando em Deus, mas você está pensando em algo, né? É algo que a consciência atribuiu sentido, né? Mesmo que seja na esfera terrestre, na esfera sobrenatural. Se você está pensando, é porque a consciência atribuiu sentido, intenção. A consciência é sempre... Lembrem dessa frase. Para a fenomenologia, ela é importantíssima. A consciência é sempre intencional, é sempre consciência de alguma coisa, né? E o que é isso? Toda vez que eu penso em algo, que eu vejo algo, eu estou refletindo algo que existe, é a realidade. Eu estou atribuindo sentido àquilo que eu estou pensando. Tá? Eu sei que não é fácil, né? Não é um conteúdo fácil, mas eu procurei dar uma breve explicação para tentar facilitar um pouco mais. E lembre-se, a consciência ela é doadora de sentido. Tudo que nós pensamos e conhecemos pela experiência, a consciência atribui sentido a isso. Não adianta eu pensar em fazer o notebook e se eu não fizer o notebook, não é o notebook. Ou fazer algo que a gente não é diferente do notebook, não é o notebook, né? Então a consciência é sempre intencional. Se ela pensa alguma coisa, se ela reflete alguma coisa, é porque ela tem a intenção de fazer aquilo, de pensar aquilo, de refletir aquilo. Bom, eu sei que não é fácil, né, mais uma vez, mas qualquer dúvida eu estou à disposição. Se ainda não ficou claro, me falem, me procurem que eu tiro dúvidas, né? Procurei não fazer o vídeo muito longo para não cansá-los, mas se ainda ficou alguma dúvida, vocês podem me procurar. Leiam o texto com cuidado, com atenção, né? E, novamente, se permanecer a dúvida, eu estou à disposição para ajudá-los nesse entendimento, tá bom? Um grande abraço e até a próxima.